Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo jóia com vocês. Hoje a gente vai dar sequência no nosso curso aí, mais uma videoaula sobre pesquisas de documentos italianos. E hoje a gente vai falar um pouco sobre os registros de chegada no Brasil. Porque o que que acontece? Muitas vezes, né, nas embarcações, ou melhor dizendo, nos navios nos quais os italianos chegavam ao Brasil, eram feitos registros de matrículas, tá? Então, muitas informações a gente consegue encontrar nesses registros de desembarques, tá? Então, eu vou mostrar aqui dois sites para vocês, que eu utilizo bastante e eu acho que vocês vão gostar bastante, tá, pessoal? O primeiro, ele se chama assim, ó, Museu da Imigração do Estado de São Paulo. O estado de São Paulo foi um estado no qual teve bastante imigrante italiano, no qual desembarcou nesse estado. Então, vão ter muitos registros aqui, tá, pessoal? Então, assim, a gente digita, né, Museu da Imigração, Estado de São Paulo. Aí vocês veem que aparece já aqui esses dois primeiros sites. A gente tem que ir nesse daqui, ó, no INTI, né? Ou melhor, em italiano seria INTI. Então, Museu da Imigração do Estado de São Paulo, INCI, certo? Uma vez que a gente clicar nesse link aqui, vem essa página. Aí a gente vem aqui, ó, em registros de matrícula. O que que quer dizer isso? Dado do livro de registro das pessoas que passaram pela hospedaria de imigrantes. Então, quando os imigrantes italianos chegavam, por exemplo, no estado de São Paulo, né, através do porto, tinha uma hospedaria e nessa hospedaria eram feitos todos os registros, né, do pessoal que chegava, até para ter um certo controle de quem estava chegando. E muitas informações a gente consegue usufruir desses arquivos. Então, a gente vem aqui em acesse a pesquisa. Aí, o que que acontece? A gente pode filtrar aqui a nossa pesquisa por nome, sobrenome, nacionalidade, se a gente sabe o ano na qual veio, né, o nosso antenato ou antenata para o Brasil, ou até pelo vapor que seria o navio, né? Eles chamam vapor ou vaporeto, enfim, vaporeto se é menor, o vapor é um navio maior, já de grande porte. Então, nesse caso, sobrenome eu vou filtrar por sobrenome. Eu vou botar Scandolara. Vejam bem, se obteve dois registros aqui de Scandolara, foram somente mulheres, então mulheres chefes que chegaram aqui. A gente consegue ver, ó, parentesco, então é o grau é mulher, né? Sobrenome Scandolara, nacionalidade italiana, então é a Giuditta, ela veio com 24 anos, a chegada foi em 28 de novembro de 1901 e o registro da família é esse daqui. E olhando um pouco abaixo, sempre a família Scandolara, o nome então é a Rosa, ela chegou com 36 anos, sempre de nacionalidade italiana. A chegada foi em 5 de novembro de 1885. Aí o que que acontece? Se a gente quiser maiores informações, vamos supor que a Judita ela era o antenato, ou melhor, nesse caso, a antenata na qual eu estava pesquisando. Eu achei essas informações, ok, quero saber mais sobre. Eu venho aqui em documento digitalizado. Aí aqui é o registro de matrícula, então, né, é a folha na qual tem o registro da Judita. Aqui a gente vai dar um zoom agora, ó, e você que vê que tem os nomes, idade, sexo, nacionalidade, profissão, procedência, vapor, data de entrada na hospedaria, estação, fazendeiros, o destino final ou observações. Aqui para ver, pessoal, a gente tem que ter um olho um pouco clínico, porque as letrinhas, às vezes, do pessoal que fazia, né, esse registro nos livros, era um pouco particular. Então a gente tem que passar muito bem aqui com calma
e achar, digamos assim, a Judita aqui, né? Mas vocês veem, pessoal, que o importante, às vezes, é a gente já filtrar, por exemplo, achou o nome aqui, ó, vai passando o cursor, e o que que interessa para nós? Para nós interessa mais ou menos a idade em que ela chegou à presidência aqui, ó, da onde que ela veio, ó. Aqui ela veio de Gênova, então é do porto que ela partiu, certo? A gente vai fazendo um filtro conforme o pessoal ia, digamos assim, registrando. Pode ser que em alguns casos tenha maiores informações ou em alguns casos que tenha menos. Esse é só um anexo, né? Vocês veem que tem até a página aqui, enfim. Se a gente quiser, a gente pode vir aqui em ver mais e se abre uma outra aba. Olha só que interessante. Aí, como eu comentei com vocês, ó, aqui talvez esteja até mais detalhado para a gente ver. A presidência, então, ela veio do porto de Gênova, na Itália, né? O destino Santos, São Paulo. Nacionalidade italiana, ela era casada. Então, aqui a gente vê o dia que ela chegou, a idade na qual ela chegou. Aqui eu tenho o registro de toda a família dessa Judita. Então, olha só. A Judita, ela chegou com 24 anos, ela é do sexo feminino, mulher, certo? Casada, religião católica. Aí, o marido dela, que é o, digamos, o chefe da família, né? Eles diziam muito isso, que o homem era o chefe da família. Então, o chefe da família, nesse caso, é o Domenico Venturi. Ele era casado, né? Casado com a Giuditta Scandolara. O Domênico chegou com 27 anos, também, a chegada sempre no mesmo dia, sempre ambos da mesma nacionalidade. Aqui tem o nome até do navio, né? Que, olha só, bem interessante, que partiu de Gênova até Santos, e enfim. Aí vocês veem que eles tiveram dois filhos, né? Ao menos que chegaram até o Brasil, ponto a ressaltar. Os filhos registrados são dois homens, né, do sexo masculino. Um chegou com 4 anos e um com 1 ano e meio. Então, os filhos aqui registrados são o Alessandro e o Quirino. Então, ambos são filhos da Giuditta e do Domênico. Então, pessoal, vocês veem o quão de informações que a gente consegue agregar aqui já nesse site de registro de matrícula, né? Então é assim, é um quebra-cabeça, mas enfim, nós pesquisando nesses sites, a gente vai juntando, agregando todas as informações para se obter a localização exata de onde está o documento no qual a gente precisa. Aqui é o mesmo caso da Rosa, então, né? Se a gente quiser em ver mais, vai ter toda, digamos assim, o registro da família da Rosa, ó. A Rosa, ela veio, então, essa Rosa seria, digamos assim, o capo família, que eles dizem, que era o chefe da família, né? Depois teve uma filha aqui que era a Páscoa, ó, de 15 anos, o Gaetano, que é um filho, Orlando, outro filho, Ângelo, outro filho. Então, o que que acontece? Essa Rosa, provavelmente, ela veio já, digamos assim, sozinha, né? Não sei se talvez o marido ficou na Itália, veio a falecer, mas enfim, o que consta é que a Rosa Escandolara era a capo da família que então chegou com os filhos somente, tá? E de novo, todas as informações, com quantos anos ela chegou, o dia da chegada, né? O nome do navio, o destino final, a procedência. Enfim, são informações bem úteis para nós, tá, pessoal? Mesma coisa, se a gente quiser vir aqui na página do registro, né? A gente consegue dar um zoom aqui, tem que dar um zoom, pessoal, e ter bastante paciência para entender um pouco essas letrinhas, mas nada de muito complexo, tá? Com calma a gente consegue pegar todas as informações que a gente precisa. Então, essa é um pouco da ideia do Museu da Imigração de São Paulo, tá? O acervo digital.
É bem útil esse site, eu pesquiso bastante, particularmente. Eu geralmente faço a pesquisa sempre por sobrenome, tá, pessoal? Mas se vocês sabem o nome bem certo, vocês podem pesquisar por nome. O sobrenome pode ter algumas variações, por exemplo, Scandolara, Scandolare, Scandola. Então tem que ir fazendo alguns joguinhos, tá? A nacionalidade geralmente vai ser sempre a nacionalidade italiana, mas enfim, fiquem a critério aí para para usufruir desse site, tá? Eu vou mostrar outro site agora para vocês, que é basicamente a mesma ideia que fizeram com o Museu da Imigração de São Paulo, mas agora é mais voltado para a região de Santos, tá, pessoal? Melhor, para a região do Espírito Santo, que teve bastante imigrantes italianos que desembarcaram naquela região também, tá? Então, para isso, eu posso fazer assim: imigrantes Espírito Santo, né? Espírito Santo do Estado de Espírito Santo. É esse site aqui, ó, imigrantes.es.gov.br. Nesse primeiro site aqui, então a gente vem aqui e aqui geralmente é uma interface um pouco diferente, mas é a mesma ideia do Museu de Imigração de São Paulo, tá? Então, iniciais, eu já vou botar, eu posso fazer algumas iniciais, por exemplo, do sobrenome Ferrari. Eu posso botar Ferrar e filtrar. Como eu disse, pode ter variações no final, então a gente às vezes põe só as iniciais. Ou já posso vir aqui pela família mesmo. Se eu sei que a família é, enfim, escandolara, se caso eu vou fazer iniciais escandolara, eu vou filtrar, ele já puxou a família aqui e vou em pesquisar. Olha só, nesse caso, em Espírito Santo, teve somente uma família aqui, escandolara, que desembarcou. Então aqui o que que a gente tem? É basicamente as mesmas informações, ó. O ano que chegou, o navio, Las Palmas, país é Itália, o nome de quem veio era o Gaetano Scandolara. Quero maiores informações sobre, eu venho aqui em pesquisar, aí veja bem. Olha, o Gaetano era o chefe que a gente diz da família, né? Que se dizia antigamente. Ele chegou com 27 anos e a sua esposa, então ele veio casado com a Giuseppina Frank. A esposa dele tinha 21 anos também, tá? Aí o que que acontece? Eu gostaria de maiores informações sobre o Gaetano Scandolara, então consigo fazer uma outra o filtro aqui em pesquisar novamente. Aí olha só, abri o número de registro dele, então Gaetano Scandolara, país Itália, região ou barra estado Vêneto, província barra município Verona e a comune, olha só quanta informação aqui. Colognola Aicoli. Então, aqui, ó, pessoal, eu já sei de preciso aonde que o Gaetano Scandolara, nesse caso, se fosse o meu antenato, ele tinha nascido, tá? Então, ele nasceu na cidade de Colognola Aicoli, na província de Verona e na região do Vêneto. Aqui, ó, a gente já matou toda a charada, tá, pessoal? Então, a gente sabe de preciso aonde fazer a requisição da nossa certidão. Aí, como dado complementares, né? Então, o destino da navegação e a data de chegada no Brasil, que foi, ou melhor dizendo, então, do porto ali de Espírito Santo, que foi no dia 10 de março de 1895. Enfim, bem bacana, né, pessoal? Essa parte das informações aqui, fazer a mesma coisa com a Giuseppina aqui, Frank, só para vocês verem que vai alterar um pouco, ó. Mas se vocês verem, ó, alterou a matrícula, Josefina Frank. Eles nasceram na mesma cidade, provavelmente casaram na mesma cidade, então eram, a gente dizia paisanos, né, do mesmo país, barra do mesma comune ou barra da mesma cidade. Enfim, sempre Coloniana Aicoli, cidade, né?
província de Verona, região do Vêneto, Itália. Pessoal, essa então é um pouco da ideia aqui do site do Imigrantes do Espírito Santo. É um site que eu uso bastante também, em paralelo com o Museu da Imigração de São Paulo. Tem alguns outros estados que também fizeram esse programa, tá? Eu particularmente utilizo esses dois, mas claro, se vocês tiverem uma requisição especial, por exemplo, me vem a pensar agora imigrantes do Rio Grande do Sul, imigrantes do Paraná, vocês podem jogar ali no Google e provavelmente vai ser os primeiros links, como o Projeto Imigrantes ou o Museu de Imigração, tá? Enfim, mas bacana, né, pessoal? Vocês viram o quão de informações que a gente consegue retirar através desses sites de registros, enfim, de pesquisas. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e nos vemos até a próxima, tá bem? Até mais, tchau, tchau.